Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho. Uma aventura onde fazer as perguntas corretas vale mais do que encontrar as respostas. Seguimos os rastros dos que estão mais à frente e vamos abrindo caminho para quem começou a caminhar agora. Junte-se a nós, porque a trilha é longa e o coelho já partiu. Bem-vindos, queridas e queridos, a mais um Na Trilha do Coelho, né? Como eu sempre abro aí com bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com um convidado pra lá de especial, Mark Lee. Já gostei bastante desse seu direcionamento. Novo avatar, Exato, né? Antes de começar, fizemos aqui uma pequena meditação e senti uma coisa diferente aqui, Mark. Não sei explicar, mas realmente a gente fez um minutinho de meditação antes de abrir o episódio e eu rapidamente fui para um lugar diferente, que deu um transcendental express aqui. Não estamos sob efeito de nenhuma substância antes que alguém duvide. que fique claro. Queríamos, mas houve falta de planejamento, não chegamos lá. Hoje a presença nos basta. A presença nos bastou hoje, realmente bastou. Acho que se eu ficasse meditando mais, eu tinha entrado em lugares mais profundos agora, nesse início. Mas enfim, muito bem-vindo. Agradeço do fundo da minha alma a sua presença aqui hoje. Nem sei como apresentar Mark Lee para você. Desculpa aí o erro do nome, perdão. Não está mais aqui quem falou. Sem erro, Mark Kirst me representa e sempre me representará. Exatamente. Só não é o nome que mais me representa nesse momento. Maravilhoso. Não, você tá voando. Isso é bem demais. E um cara que já trabalhou muito com motivacional, autoconhecimento de jovens, né, famílias, assim que eu conheci ele, pelo menos, há uns anos atrás. E que nós temos um privilégio hoje de tê-lo aqui, dado pelo universo. Não tem outra explicação para o Mark estar aqui nesse dia de hoje gravando, porque eu acordei hoje de manhã, não falava com o Mark acho que há uns 20 dias, mandei uma mensagem falando, vamos gravar hoje. E aqui está Mark hoje, gravando conosco. Voltando de uma jornada aí de quase 6 meses de metamorfose ambulante. Passou por um casulo mental, espiritual, transformacional nos últimos 6 meses. E bom, vou deixar você contar essa história, porque eu nem sei por onde começar. A pessoa rodou o mundo inteiro. Você é um cara já bem viajado da sua vida, né? Mas nos últimos 6 meses você se superou, eu acredito. Seja muito bem-vindo ao Trilha, ao Brasil. Grato. A palavra é sua. Estou muito honrado de estar aqui, Lô. É muito especial o dia de hoje. Eu me sinto outra pessoa. Passei por alguns portais, algumas iniciações, alguns ritos de passagem que eu estava aguardando há muito tempo. Uhum. É importante dizer que não só eu estava aguardando e trabalhando por eles, mas tanto quanto eu estava fugindo aterrorizado do momento em que eles chegassem. Sabe, aquela portinha lá dentro que só você conhece. E aí você sabe que é ali. Você sabe que... The Little Red Door, a portinha vermelhinha lá no fundinho do porão. E aí tem tipo um coelhinho fazendo assim, vem. Nosso querido coelho aqui da trilha. Exatamente. E aí, quantas vezes aparece pra você um Follow the White Rabbit? E aí tem uma parte sua que fala assim, bora, eu sei que é a hora, mas por algum motivo algumas coisas e não são a hora ainda e tudo tem seu tempo, né? E agora aos 31 anos, 2023, foi um ano de intencional processo de... Acabo de perceber que temos a mesma idade, inclusive. Maravilhoso. Uma data muito especial, assim, de renascimento mesmo e de deixar ir
muito do que não me ressoa mais e que eu honro. E é por causa disso que eu tô aqui. Mas tem um upgrade de software para se integrar, para se atualizar. E é para isso que os processos de iniciação estão disponíveis. Posso ousar pedir para você, antes de falar sobre a sua transformação, dar só uma pincelada no que era o Mark anterior à transformação? Maravilhoso, acho que é um ótimo exercício. Será que você ainda se lembra dele? Né? Irmão, é muito especial, assim, eu sou uma mistura, começo de conversa, né, genética, cultural. Então, meu pai é nascido em Xangai, família inteira chinesa, vieram para o Brasil em 1950, fugindo da Revolução Comunista do Mao, e do Mao Tse Tung, só para esclarecer. Sim, do Mao per se. Exato. Isso cabe à interpretação de cada um. Exato, e aí... sua corrente filosófica. Exato. E a minha mãe de mistura bem brasileira, assim, sabe? Por parte de mãe, alemães, daí que vem o Kirst, e por parte brasileira, portuguesa, negra, indígena. Então, tem essa grande mistura e, por ironia do destino, ou orquestra de tudo, eu fui nascer na Espanha. E aí eu cresci, né, já com a crise existencial de brinde. Você veio de fábrica, né? De fábrica, já em quem sou eu. Sem pertencer de forma óbvia a nenhum lugar e a nenhuma cultura, né? Então isso me trouxe desde criança uma angústia que já me jogou para baixo muitas vezes, mas na maior parte sempre foi um combustível dos meus processos, como um ímpeto existencial incontrolável para me mergulhar em perguntas com um nível de comprometimento na caminhada de quem não tem nada a perder. Porque já não faço parte de nenhum grupo mesmo, então eu tive, acho que, essa vantagem no sentido de já estar em desconstrução desde sempre, né? Questionando quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, e o que eu estou fazendo aqui. E com todos esses desafios e também bênçãos, com uma família que me apoiou muito, eu pude viver contraste. Acho que contraste como metodologia de aprendizado vivencial é uma das coisas mais especiais, assim, porque quando você tem numa vivência uma mistura de uma fase de abundância financeira, emocional, de estrutura familiar, e aí você tem uma outra fase na sequência de escassez e crise e, né, a queda da torre, né? E aí você tem um momento mais, crescendo na Europa, na Espanha, e um momento no Brasil, questionando, lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom, então como que funciona essa dualidade? Como que funciona a minha perspectiva? Quais são os pontos cegos de qualquer um dos dois lugares ou de todos os outros lugares em que quem está na bolha não consegue enxergar, mas quem já teve outra vivência consegue identificar? Então, enfim, é uma infância de muito questionamento que me levou a uma juventude muito intensa. Você começou a empreender bem cedo, né? Eu com 18 anos estava no primeiro ano de faculdade, fazendo administração, completamente em busca de plataformas de aprendizado experiencial. Assim, eu sempre sentia que a sala de aula não me contemplava e a linearidade muito menos. Então eu fui para a experiência, eu fui para as relações, eu fui para os eventos, eu fui para os retiros, eu fui para tudo que me trouxesse as buzzwords do momento, que era a liderança, era autoconhecimento, era expansão de consciência, espiritualidade, impacto social, educação. E aí, por uma série de histórias que acho que nem cabe entrar hoje, eu, aos 19 anos, estava fazendo da minha busca o meu serviço.
né? Eu tava aprendendo o que eu tava ensinando e ensinando o que eu tava aprendendo de uma forma muito autodidata, trazendo as ferramentas, as perguntas que estavam mudando a minha vida aos 19, eu estava adaptando questionamentos e vertentes ideológicas e filosóficas e espirituais de muitas origens diferentes, adaptando para a linguagem do jovem que era meu cliente de 17, e que a gente só tinha 2 anos de diferença. Então eu comecei a fazer palestras e workshops e retiros e vivências para adolescentes, sendo que eu estava naquela mesma fase, então tinha muito um pertencimento, uma identificação que me fez embarcar numa aventura que durou 8 anos e que dos 19 aos 27 eu vivi minha época que tem o front stage e tem o backstage, né? No palco, eu assumia um personagem um pouco de jovem prodígio, que, poxa, se encontrou muito cedo. Sim, imagina, né? 19 anos dando palestra. Exato, né? Tipo, nossa, que especial esse jovem mudando a vida de outros jovens, que bonito, né? Isso traz esperança. E aí isso abriu muitas portas. Eu sempre tive muita integridade de propósito, assim, e de entrega. Sabe? Uma entrega incondicional ao que fazia sentido naquele momento, assim. Então eu me joguei. E aí eu fui, fazer vivência e oferecer palestra e workshop na Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, na Colômbia. Fui viajando pra caramba, conhecendo mentores maravilhosos. Eu mesmo vivendo, assim, um caminho de muito serviço e de muito aprendizado, até o momento que o meu backstage ofuscou o front stage, né? Quando nos bastidores eu senti que eu estava questionando os drivers motivadores da minha jornada. Eu estava tipo assim, caraca, eu estou vivendo muito mais uma narrativa do que uma experiência genuína, que no começo era muito genuína, mas que ao longo dos anos e da expansão do business, inclusive, ou da percepção de que nunca foi um business, eu falei assim, caraca, tem uma incoerência aqui, e em vez de expandir, que era o que tudo indicava, era a direção de expandir, escalar e receber investimento e aporte e chegar em dezenas e centenas de escolas e universidades no Brasil e no mundo, aos 27 anos parecia ser uma oportunidade, né, de uau, né, tipo, o meu sonho realmente está se realizando. Here I go. Só que não. Só que tudo por fora estava indicando que era para lá, mas uma única voz dentro era suficiente para decidir fechar a empresa e falar assim, cara, em vez de escalar, é o momento de resetar, para que a expansão de qualquer coisa tenha fundações sólidas e uma estrutura que seja baseada no que vem de dentro para fora, e não atender um personagem né, que a gente, na personalidade e na busca de orgulhar, na busca de atender expectativas da família, do nosso ambiente, dos nossos pares, tem muito a prisão que muitas vezes você acaba criando para você mesmo, que numa época aquilo era liberdade, mas quando ela começa a limitar o teu próprio desenvolvimento e a tua própria expansão, tem um processo de desapego do que você contou para o mundo sobre quem você é, para você poder se reinventar e se libertar dos adjetivos que são muito impermanentes, né? Então, eu sinto que aos 27, 28, faz 3, 4 anos, eu falei assim, opa, para tudo. E de 3, 4 anos para cá... casulo aqui e pensar... Exato, porque eu entrei na vibe empreendedora, realizadora, bora conquistar, bora alcançar, bora impactar, bora, né, metas chegar tangíveis, mais pessoas, mais lugares, mais impacto, num tipo de trabalho que já era super belo, já era super, né, uau. Tinha um intencionamento muito Tinha bom. Um propósito muito nobre, né, de trazer espiritualidade e autoconhecimento como um cavalo de Troia em sistemas
muito conservadores, né? E abrir portais de consciência e iniciar jovens nos seus próprios caminhos autênticos. Então, a narrativa era muito bonita. Então, para mim, o mais difícil foi conseguir encontrar o momento em que eu percebi o meu próprio auto-engano da própria narrativa sedutora que eu contei para o mundo e que eu mesmo comecei a acreditar. E que era verdadeira, mas não era mais o que me representava naquele momento, né? Então, nos últimos 4 anos, eu venho no processo inverso da nossa escola de empreendedorismo capitalista. Eu venho desconstruindo isso. Então, em vez de mais é menos. Em vez de construir é desconstruir. Eu estive, nos últimos anos, numa polaridade de esvaziar e não acumular. E você acha que o foco em qualidade aumentou nessa diminuição? Com certeza, com certeza. E o foco em qualidade Você consegue se dedicar mais, eu quero ver meu ponto. Assim. Eu consigo me dedicar com mais inteireza. Eu consigo trabalhar vindo de outra consciência que não vem da falta. Que não vem da escassez. Uhum. Que não vem de que, putz, se eu não fizer isso, então não tem valor. Uhum. Se eu não alcançar aquilo, então eu vou decepcionar as pessoas. Essa motivação do referencial externo, de correr atrás de um ideal, de aquilo que eu quero, que vai me definir, que vai me trazer felicidade, que vai me trazer sucesso, que vai me trazer satisfação. Quando isso inverte e o que me chama agora? O que é natural agora? O que acontece sem esforço? A busca do natural, a integração do que me é parte da minha essência e que cara, não é minha profissão, é quem eu sou. Quando eu encontro o lugar de poder transbordar em um produto ou um serviço, algo que nasceu de dentro, genuíno, legítimo e da minha própria necessidade, vem com muito mais potência. Tu manifesta aquilo de uma forma muito mais intensa, a palavra, para o universo. Porque vem de abundância. Vem de um lugar de, cara, eu tô cultivando isso em mim. Então, a minha presença transborda isso para qualquer lugar ou pessoa com quem eu tiver. Não importa o container, o contorno, não importa se o produto é ABC, se o modelo de negócio é XYZ, isso é consequência. Mas é muito mais a consciência, os valores, os princípios que a minha presença representa. Né? E aí, quem entende o que eu trago por quem eu sou, confia primeiro nisso, para depois a gente bolar junto o que a gente vai fazer. Então é diferente. Mas é um processo de entrega interessante, né? De construção conjunta. E de aceitar o caos como aliado. Estado natural das coisas e um aliado na hora de como ferramenta, inclusive, de trabalho e de relacionamento. E não como monstro aterrorizador em que eu preciso fugir da falta de controle, porque, putz, essa é a escassez, né? É o medo de que se as coisas não forem do jeito que eu prefiro que elas sejam, nossa, então dá errado. Isso é errado. Isso é um fracasso. Né? Quando, na verdade, isso pesa demais. Porque, caraca, olha o tanto de responsa. Se eu achar que a minha vida depende de um acerto ou de um erro, nossa, é angustiante o que eu vivi. Pesa. Eu perco prazer. Eu perco energia. Eu perco o gozar da vida. Né? Sim. Eu tô rindo porque eu tô me vendo em você falando. Eu tô quase tendo um ataque aqui. Depois da gravação a gente faz uma sessãozinha. Eu tô precisando, eu acho, porque é curioso, assim, até pra comentar, né? Eu passei por um processo similar a isso esses últimos 2 anos, mas mais nesse último 1 ano, né? Tava até comentando com você no início, antes da gente começar, de sair um pouco do que eu fazia, sempre fiz, né? Trabalhando com cannabis e me joguei em outras coisas. E é curioso porque eu tive esse insight, acho que meio pro final do ano passado,
de que eu não podia mais me relacionar com pessoas e negócios que trabalhassem com paradigmas de escassez. Simples, assim. Parece simples, né? Não é tão simples. E eu não sabia... Primeira coisa que eu pensei é que eu não sabia viver no paradigma de abundância. Foi muito curioso, assim, sabe? Parece tão simples, um conceito tão simples. Tipo, vira a chave, agora eu vivo na abundância. E você viveu tanto tempo focado na falta, né? Sua formação, a sua infância, toda a sua vida. Sempre foi correndo atrás de alguma coisa porque não tinha. E o modelo que a gente vive de sociedade é muito baseado nisso ainda, né? É inevitável, né? É inevitável, exato. E aí eu percebi quanto tempo eu demorei para virar essa chave, me afastar de pessoas que manifestavam essa energia de forma muito intensa, né? Que são pessoas muito difíceis de lidar, que trabalham muito focadas em escassez. E que até tentam forçar os outros a estarem em estado de escassez para que ela possa estar num estado... Eu sinto que tem uma chave muito grande no que você falou no teu partilhar, que é, poxa, eu mesmo percebi que não sabia ser abundante, né? E uma reflexão que me pega muito, até porque, né, tô a vida inteira falando de novos sistemas, novas civilizações, qual que é o novo jogo da sociedade nesse planeta, qual que é o próximo estágio desse coletivo humanidade, né? Esse é o meu tema de maior pesquisa, meu maior tema de interesse, sobre isso que eu converso, né? Eu penso muito sobre tipo, o meu tema é esse, só que quando a pesquisa e o discurso é sobre construção de novas realidades, né? E ideais e utopias, né? Não como delírios, mas como sonhos pragmáticos, a grande reflexão que sempre me traz para a autorresponsabilidade e para a consciência de qual é o meu próximo passo, e que pode ser usado para casamento, pode ser usado para empresa, ou pode ser usado para a tua visão sobre o mundo, a pergunta é a seguinte: imagina essa utopia que você tanto deseja viver, né? Seja a forma como a nossa cidade de São Paulo funciona, ou seja, no teu relacionamento amoroso ideal, assim. Imagina lá, nossa, aquele ideal. Imagina que isso em uma dimensão paralela, isso já é. Já existe. Já existe, já é a realidade. O que aconteceria se viesse uma pinça do universo, de Deus, literalmente fizesse uma intervenção e te salvasse da realidade em que você está hoje e te elevasse para essa outra dimensão em que esse ideal já está manifestado? O que aconteceria? Você contribuiria com esse mundo que você diz desejar e querer? Ou você seria um estorvo? Um empecilho, exato. Cara, dá pra cortar já e encerrar. Maravilhoso. Isso porque eu penso muito nisso. É um checkpoint de coerência. É quase aquela frase, do cuidado com o que você deseja, né? Porque pode acontecer. Ultimamente eu tenho treinado a minha própria psique, né? E tentado me manter nesse estado de focar nas abundâncias da vida, né? Já faz mais ou menos 1 ano que eu tenho esse pensamento. E eu penso muito nesse cenário hipotético. O que aconteceria se eu acordasse amanhã e tudo que eu desejo aconteceu? Será que eu tô pronto para viver isso? E eu vejo que muitas vezes o universo está esperando você estar pronto. Quando você se torna aquela pessoa que tá naquele lugar, ele... tá aqui tudo que você precisava. Pronto. É tão simples quanto você checar se a tua prática ela tá alinhada em ressonância com o que você diz querer. Porque aqui que tá a grande virada de chave para mim. Eu procurava alcançar isso aqui, seja no resultado da empresa, no meu relacionamento, na minha vida espiritual. Eu queria alcançar esse nível aqui. E esse nível aqui, ele não tá aqui, ele tá aqui, ele tá acima. Ele tem um gap que às vezes eu posso sentir ele como um abismo, às vezes eu posso sentir que eu tô quase, mas é uma constante pressão de tipo assim, tá mais perto, tá mais longe, mas ainda não tô. Esse ainda não tô me coloca em luta com onde eu tô. Porque se o que eu quero é isso aqui, e eu tô aqui,
Então eu preciso lutar contra quem eu estou sendo hoje. Eu preciso me mudar porque tem algo de errado em mim para atingir o certo. Esse estado de luta, ele automaticamente me coloca numa consciência de sobrevivência. Portanto, escassez. Cérebro primal. Você volta para modo sobrevivência. Instinto, luta, fuga. Né? E aí vem individualismo, aí vem você se isolar, aí vem você se diminuir, você se aumentar, você se inflar. Aí que vem desse lugar. Só que se eu faço a inversão, a engenharia reversa, e eu percebo que a realidade parte primeiro de dentro e aí manifesta, eu não sou mais um buscador daquilo, eu sou um embaixador pela prática, pelo exemplo do que eu digo querer para o mundo. É aí que vem a virada de chave do transbordar. Porque aí, cara, né, um dos meus melhores amigos falou um desses dias, putz, cara, eu fico sonhando num dia que a gente finalmente, né, vai estar na 5D, né, tá longe, né. Assim, meu irmão, já tô na 5D, já tô na 4, na 6, na 8, já tô. E não é porque eu tô falando que eu tô e você não tá, e aí, nossa, já projeta inferioridade, superioridade, então você tá sendo arrogante, porque você tá falando que se você se iluminou, então sai do meu estúdio, você já iluminou, entende? Já vai pra essa separação, essa comparação, né? Como se a gente fosse seres diferentes, né? Quando são só corpos diferentes. Exato. A gente vai pra esse condicionamento, que nada mais do que uma programação, e aí a gente deixa a oportunidade de lado de falar assim, eu sou o que eu quero. Eu sou o que eu preciso. Eu sou o que eu busco, já tá aqui. E que tá todo mundo falando há milênios. A mesma frase. Né? E é difícil. Por quê? Porque é natural do nosso estágio de consciência e do nosso desenvolvimento que a gente vem de um corpo sensorial que pouquíssimos anos atrás não tinha sobrevivência garantida nas necessidades básicas. Acho que por 99% da nossa história... A gente está no último milissegundo dessa história. Então, o espaço e o tempo para sutilizar e elevar a consciência para além das necessidades de alimento e teto é muito recente. É muito embrionário. É assim, a gente está engatinhando em termos de espécie em consciência. E quando eu olho para isso no macro, nossa, me dá uma compaixão por mim e por todo mundo que eu conheço, que eu falo assim, meu irmão... Vocês estão de parabéns. Tamo junto, tá ligado? Tipo, você tá tentando, eu também tô, e que incrível que a gente tá tentando, entendeu? Porque a gente tá só começando. É só o começo. E esse ganho de consciência, ele é inevitável. Sim. Porque no momento que você vence aquilo que era falta e você percebe que não falta mais, você vai elevando as perguntas que você se faz. Então, assim, mas fulano tá muito pra trás, mas fulano se acha que tá na frente, mas fulano... Gente, a trilha é a mesma e assim, a caminhada dessa trilha é inevitável, entendeu? E as paisagens podem mudar para o contexto de cada um e de cada corpo, mas a espiral é a mesma. E quando a gente percebe que nós somos todos a mesma coisa, exato, que é um momento muito... A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Trilha, mas assim, né, normalmente... as experiências psicodélicas, que eram um dos principais guias do Trilha, depois a gente acabou indo para outras vertentes, normalmente te dão essa impressão, né, da união universal. Né? Você não é que você se sente parte do outro, você se sente parte do universo, né? Você se conecta com o todo, e aí sempre vem dois pensamentos inevitáveis, né? Um, a sua insignificância no todo, porque você é parte do todo, e ao mesmo tempo é a dualidade maluca do universo. Ao mesmo tempo que você é insignificante no todo, você é fundamental para o todo. Total. O todo não existe se você não existir. Com certeza. Então porque é através de você que o todo se expressa. Exato. Né? E isso foi uma
uma mudança muito importante na minha perspectiva, porque teve uma época que eu fui muito para o Somos Todos Um, e eu me deslumbrei com essa clareza, e aí eu comecei a negar o indivíduo. E eu comecei a passar muitos processos no crédito, entendeu? Tipo assim, não, mas isso aqui é do meu ego, não preciso trabalhar. Não, mas isso aqui é do meu corpo, na verdade eu tô a serviço de algo maior. E eu comecei a hipotecar as necessidades humanas do indivíduo. E aí, quando me caiu a ficha que ao negligenciar o cuidado com o veículo do todo, que é esse corpo individual, individuado, quando eu percebi que essa negligência travava, bloqueava, contaminava, corrompia o meu servir ao todo, assim, nossa, cara, que besteira ter dualizado, né? Tipo, é uma coisa só. Só muda a dimensão em que isso se expressa, tá ligado? O todo é o todo no absoluto, invisível, subjetivo, abstrato, mas esse todo também está encarnado aqui através de todos esses corpos e não só os humanos. Aqui é importante incluir todos os outros reinos com quem a gente convive, porque senão a gente fica também nesse antropocentrismo de que tal, e que gera esse desequilíbrio e essa autodestruição que a gente está vivendo. Né? E até os ditos inanimados, né? Às vezes a gente não dá crédito para coisas que aparentemente não têm uma consciência, mas no fundo, na minha visão de mundo, tudo tem uma consciência, seja uma pedra, seja um copo d'água. Tudo ali tem uma manifestação da consciência, que um dia éramos todos partes da mesma sopa e hoje somos aqui manifestados em diferentes formas geométricas. Se você está julgando ainda o objeto pela sua aparência, então você ainda não acessou o código de que tudo é vibração, tudo é frequência. Então, por trás do que a gente enxerga com os sentidos que interpretam através da mente, tem muitos outros planos, né? E para isso, as plantas de poder, né, os psicodélicos são uma ferramenta, um auxiliar muito, muito, muito vital quando tratada de forma consciente, de forma autorresponsável, né? E não delegando o teu desenvolvimento espiritual ou teu autoconhecimento para algo que vem de fora, né? É o que eu sempre digo quando participo às vezes de facilitações com pessoas, assim, ao mesmo tempo que eu não sou teu professor, o cogumelo ou a substância que seja é o teu professor real, ele é o teu professor. Você é o aluno, quem tem que estudar e se esforçar e fazendo uma analogia, né, com o sistema de educação, é você. Se você não aprender a lição que ele está te falando e praticar ela no seu dia a dia, só que a gente está fazendo um exercício de futilidade. Com certeza. E o vislumbre, ele é muito importante quando ele serve de guia para as transformações práticas e concretas, materiais, que são pedidas pela vida. Então, eu, nessa trilha, né, desse personagem que eu já operei, né, de vamos mudar o mundo através do desenvolvimento e da expansão de consciência de jovens, e que era legítimo, é uma narrativa válida, mas o que me fez muito perceber isso foi que depois de toda uma trajetória em que eu disse não para o ambiente de medicinas, né, era chamado com muita frequência para ayahuasca, era chamado para o cogumelo, sempre, né, tipo, tinha alguma roda com cannabis rodando, e eu sempre numa sobriedade, eu vou arrisco dizer ancestral, assim, de umas linhagens que me trouxeram aqui, que eu tava assim, cara, não, sobriedade e a meditação, e inclusive, né, zero álcool por muitos anos, e uma coisa de uma disciplina oriental, de que, cara, tá dentro de mim. Só que mesmo assim, eu vivi vários pontos cegos e autoenganos nesse processo, labirintos que a minha mente criou, e me enredei até o momento em que estava passando por um momento de crise
E eu sabia que meu momento com as medicinas um dia ia chegar, mas que tinha que ser um momento apropriado. E me veio o convite para consagrar na tradição Bwiti africana, você fez? Né, a planta, o iboga. Fez iboga? Fiz. Sua primeira foi iboga? Foi. Caralho. Foi minha primeira experiência com qualquer substância, com qualquer planta de poder, foi com iboga. Realmente você fez um rito de passagem. A primeira coisa iboga você fez. Foi. Um rito de passagem, como eles fazem, né? Como os Bwiti fazem. Exato, que é muito intenso, Você né? fez aqui ou lá no Gabão? Fiz aqui com gaboneses. Né? E é muito especial, porque aquele foi um momento de virada em que eu percebi os outros planos nos quais o que eu estava vivendo era uma ilusão, né? E entrei numa pesquisa mais profunda ainda sobre as camadas que estavam direcionando minhas decisões, né? E esse processo desencadeou em fechar a empresa. Foi daí que veio. Exato. Então foi bem mais recente do que eu imaginava. Minha primeira experiência foi com 27. Olha. Tô com 31, 4 anos atrás. E aí esses últimos 4 anos foram de esvaziamento. E teve um ápice, assim, que foi numa festa no final do ano passado, em que era uma festa super, né, tipo, com alto networking, né, com, nossa, pessoas de muito valor social no mundo, que geram muito impacto, com várias iniciativas. Era aquele lugar, né, em que tem muito status, e não é um status superficial, é um status validado, de reconhecimento pelo que aquela pessoa representa para o mundo, e que no meu empreendedor anterior, era tipo assim... É o momento em que você se expõe, é o momento em que você abre caminhos, é o momento em que você se apresenta, é o momento em que você convence os outros de que você sabe o que você está fazendo. É de validação. De validação e de interesse, né? Em prosperar com aquelas pessoas, né? E aí foi um episódio muito especial para mim, porque naquele momento eu tava tão no nada, tão no nada, que chegou... um momento na rodinha que eu tava, de pessoas de alto calibre, e chegou a palavra em mim e falou assim, cara, você é interessante, você tem uma energia interessante, o que você faz? Né? Aí eu olhei pra pessoa assim, no momento, nada. Aquela briga de egos, né, no ambiente, todo mundo querendo ser mais. Eu não faço nada, não. Eu tô... Todo mundo. E foi maravilhoso, virou uma conversa deliciosa, porque o grupo ficou... E eu nem falei com a intenção de causar um impacto, foi porque eu tava literalmente vivendo isso, tipo, não tô fazendo nada, sabe? E aí as pessoas, como assim nada? Né? Mas como que você paga suas contas? Né? Mas como... Mas e aí? Qual é o teu propósito? E deu um bug, assim, na cabeça da galera. E foi, cara, nesse momento eu tô numa fase, num ciclo de me esvaziar de tudo que eu acumulei e discernindo o que disso que eu acumulei realmente me pertence e o que é programa e código de outras plataformas que não me representam. Pedacinhos de código que por acaso acabaram no meu sistema. Exato. Deixa eu desfragmentar aqui. Cara, eu ia usar essa palavra exatamente. Desfragmentar meu disco, dar uma limpada no HD. Exato, fiquei naquela faxina, né? E aí isso chegou no ápice ano passado, em que, passei por um divórcio. E aí no momento que eu tava no divórcio, eu falei assim, cara, agora é nada. Agora é nada mesmo. Tipo, agora nem o meu relacionamento é uma base, né? Que normalmente é a primeira base. Exatamente. Né? É a primeira base de desenvolvimento e de zona de conforto. Exato. Né? E aí, quando teve o divórcio, eu falei assim, caraca, chegou a hora da minha peregrinação. Né? Chegou a hora que é difícil dizer se o divórcio aconteceu por causa da peregrinação ou se a peregrinação aconteceu por causa do divórcio. Assim, é um processo que eu falei assim, cara, desde criança, eu sei que vai ter um momento que eu vou para os Himalaias e eu sei que tem um momento em que eu preciso estar sozinho e tem algo me esperando lá. E eu não tinha a mínima ideia do que era, né?
E aí, E nunca tinha ido nem acompanhado. Nunca tinha ido nem acompanhado para os Himalaias, mas sempre tinha sentido aquele chamado muito forte, assim, sempre que eu vi monge budista tibetano, desde criança, sempre foi uma coisa assim de, nossa, assim, quase que uma memória, um reconhecimento, assim, de algo que eu conheço, mas só não vivi nesse corpo ainda, sabe? E esse chamado para aquela área que também tem um resgate de ancestralidade, assim, e, cara, eu comprei 3 passagens, né, com basicamente tudo que eu tinha na época. Eu preparei uma viagem de 4 meses de peregrinação, que foi o que eu vivi agora de junho a setembro. Que, aliás, a gente ia falar sobre isso no início do podcast, agora, sei, 1 hora dentro do podcast a gente vai chegar nesse assunto. Conte-nos um pouco sobre a sua peregrinação, a sua viagem aí pelo mundo, Mário. Foi muito especial, irmão, porque o propósito foi muito claro. Eu pedi renascimento. Falei assim, cara, eu tô me esvaziando, me desfazendo das minhas certezas e tá chegando a hora de chegar no zero, no vazio, e que do vazio nasça o novo com o maior nível de pureza possível, sabe? E que venha de um lugar de integridade e de clareza e de dentro para fora, né? Que o vazio dê espaço ao todo. E eu fui, fechei projetos, fechei relacionamentos, fechei todas as abas, deixei o computador e fui, né? E o meu roteiro era Bali, Himalaias, Burning Man. E eram 3 sonhos que eu sempre senti o chamado muito forte. Já tinha estado em Bali, mas nunca sozinho. E nunca tinha ido no Burning Man. E esses 3 lugares vieram em guiança, assim, muito forte. Não foi racional. Foi, cara, eu sinto que o primeiro capítulo... Você foi no... Desculpa, que me deu um... Você foi no Burning Man da inundação agora. Foi. Você tava lá. Exato. Bom, depois a gente vai chegar lá. Só que me deu um... Com certeza, com certeza. E essa inundação fez parte essencial do meu processo também. E de todos que estavam lá. E aí foi muito louco, porque eu sabia os lugares, mas eu ia sozinho. E eu não sabia quem que eu ia conhecer e muito menos o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu tinha que viver um fluxo maior que ia me guiar. Então eu pedi renascimento e o modo em que eu fui foi modo surrender. Né, cara? Entrega sem preferência ao que se apresentar. Eu vou ouvir o que a vida tá me colocando na minha frente, em vez de querer falar o que eu quero, sabe? E aí eu fui sem reservar hotel, sem reservar Airbnb, sem fazer itinerário, sem reservar nada. Eu só cheguei no aeroporto de Bali, assim, beleza, tenho 18 dias aqui. E agora? Outdoor. Tal região. Então é pra essa região que eu vou. Tipo, nesse nível. Você não tinha hotel zero? Nada. No nível de, conheci a pessoa aqui hoje e a pessoa, nossa, vem dormir na minha casa. Demorou. Bom. E no fluxo, assim, cada manhã eu acordava sem saber onde eu ia dormir na noite seguinte. Que animal viver isso. Foi realmente, assim, a vibe de, cara, eu vou peregrinar. Como seria peregrinar nos dias de hoje? Né? Em atitude. Né? Então, beleza, eu vou pra Bali, vou viver aquela abundância de Bali exuberante, de natureza e de muitas pessoas e eventos e muito movimento. E depois vou para uma fase de Himalaias, Índia, Tibete, de ir para dentro e essa reconexão espiritual com aquele vórtex absurdo que tem. E o Burning Man vai ser, sei lá, a minha celebração de fechamento de que eu aprendi. Cerimônia de fechamento. Exato, cerimônia de fechamento e abertura. Né? Exato. E aí foi muito louco, porque, em Bali existiu uma ativação assim, muito forte de toda o canal do Tantra, do corpo e da dança. Né? Então foram semanas de vir pro
físico mesmo. Real. Para sexualidade, para os relacionamentos, só que em outra instância, né? Não mais numa sexualidade que eu entraria no passado, na busca e sabe, tipo, na escassez e na carência. Não, mas em um lugar de ressonância, de, cara, o que tá fazendo sentido aqui? Sem preferência, sabe? O que o fluxo tá apresentando? E aprender a na prática, aceitar o que é, sabendo quais são os valores que estão guiando. Então, tem valores que são um eixo de lente para ler, mas eu só escolho se isso eu sinto. Uhum. Então, se eu sinto que me chama, é um sim. É um sim total. Se eu não sinto, é um não total. Né? E não passa pelo racional de, isso aqui seria melhor, mais estratégico, né? mais benéfico. Não. Faz sentir, então eu vou. Porque tem algo que isso vai me trazer, que essa pessoa, que essa experiência, que esse lugar vai me trazer, que eu não tenho a mínima ideia do que pode ser. Uhum. E eu tô interessado no novo, então como é que eu vou escolher baseado no que eu já conheço? Exatamente. Né? E aí... Isso é uma coisa muito do Tantra, né? Exato. Eu tenho um amigo, já até entrevistei aqui nos primeiros episódios, o Léo. Ele é terapeuta tântrico e ele fala dessas experiências de Tantra vendado. Uhum. Né, que você não conhece as pessoas e tá todo mundo ali naquele ambiente. E ele fala, às vezes os matches que dão são totalmente contra-intuitivos, assim, porque as pessoas vão só pelo cheiro, pelo tato, e é um pouco uma ilustração disso que você tá falando, né? É uma ilustração maravilhosa como exemplo que se expande para uma postura tântrica e para uma filosofia tântrica de relacionamento com o mundo e não só com outros corpos. Exato. Então, não é tipo, passei por iniciações tântricas só tipo em prática sexual. Não, esse nem foi o foco. O foco foi como que eu integro uma consciência que seja partindo do relaxamento, que seja no relaxamento o prazer de estar onde eu estou, com quem eu estou, em abertura para trocar de vazio para vazio, e não de cheio para cheio, não de pitch para pitch. Quem que sacou já a vida? Quem que tá mais esclarecido e quem que já faturou mais? Cara, não tô interessado nisso, sabe? Então, e por ironia ou não, as pessoas que eu conheci nessa postura, hoje se tornaram os meus maiores prospects de trabalho, sociedade, parceria e cliente. Com muita abundância, mas porque a gente se conectou em outro lugar. E aí o business vem como consequência, porque, cara, quando eu me conecto com a essência da pessoa, aberto, eu quero estar junto contigo. Não importa como. Não importa a maneira. Vamos bolar um como? Então, vamos abrir uma empresa, vamos começar um projeto aí, só pra gente conviver mais, vai? E é incrível como o universo te apresenta com essas oportunidades quando você começa a viver nesse paradigma de coisas que você não imagina. E o que eu notei, até não sei se você também notou isso, também não sei quanto as nossas experiências são equiparáveis, mas como é rápido. Imediato. É imediato. Você vive aquela angústia meses e meses e meses, porque não, né, a coisa não vira, mas no momento que você começa a entrar, cara, é um dia. Você acorda e até das 8 da manhã ao meio-dia sua vida mudou completamente. Esse é um exemplo do que a gente falou no começo da conversa, sobre em vez de alcançar, planejando o que vai ser melhor, você já ser um emissário, um emissor, um embaixador, um representante do que você quer. Porque o que acontece? Eu tô aqui, né? Aí eu tenho minha empresa e eu já sei que não é mais isso, eu sei que eu quero mudar, mas, deixa eu calcular aqui como que eu faço essa transição, né? Porque, então eu preciso, sei lá,
juntar um budget de sei lá quantos meses de reserva para eu ficar em paz, e nisso eu tenho que fechar com isso, com aquilo, e eu tenho que investir nessa relação, porque talvez isso vai me trazer a próxima oportunidade, e eu tenho que ter alguma coisa na pipeline, senão eu vou ficar desesperado sem nada para fazer. E aí vem toda uma arquitetura de controle da mente, que nada mais é o ego se protegendo e querendo manter o que eu conheço e resistir ao caos do desconhecido, né? Porque me ensinaram que o não saber é a pior coisa que poderia acontecer, quando na verdade é a fonte da liberdade, né? Cara, você tá controlando. Primeiro, é uma ilusão. Você não tem controle. Porque não vai acontecer nada do que você planejou. Segundo, você tá limitando as suas possibilidades ao que você conhece. Sendo que você não virou esquina e você não percebeu que na outra esquina tem uma coisa completamente diferente do que você tem de perspectiva hoje. Então você vai delinear a tua possibilidade futura com a limitação do teu passado. E nisso não tem espaço para o novo. Por isso que vira ciclo. E aí a pessoa muda de casamento, muda de empresa, muda de emprego, fazendo a mesma coisa. Tendo o mesmo tipo de dinâmica, o mesmo tipo de hábito e padrão. Né? Então tem que soltar pro novo chegar. E aí é muito louco, porque você fala que é rápido, e é por isso, porque quando você decide, é um instante. E aí você muda a tua perspectiva, e isso automaticamente expande o campo do que seria possível infinitamente, porque você já não tem agenda. Você já não tem pauta. Você não tá chegando na conversa sabendo o que você quer vender. Porque, esse cliente é importante, porque ele pode me trazer isso. Então eu vou pautar minha reunião nesse pitch. É sempre um interesse oculto. Exato. Quando você chega no vazio, primeiro que você escuta. Exato. Você tá perceptivo, você não chegou com ideias pré-concebidas de nada. Exatamente, você escuta. Se você escuta com interesse genuíno na pessoa e não no que ela tá fazendo, vocês se conectam e geram intimidade. Na conexão, na intimidade, tem espaço para abrir confiança. Para abrir confiança, abre quais são as dores realmente genuínas que cada um está vivendo. Nas dores, isso abre nos recursos intelectuais, nos recursos profissionais, nos recursos materiais de cada um. Cara, eu confio nessa pessoa, a pessoa está com esse problema, como que eu posso contribuir com ela? E esse contribuir, esse servir espontâneo para alguém que eu gosto e confio, cara, quantos businesses pode virar? Que eu nem imaginei que a nossa conexão poderia trazer. Exato. E os reais, os que realmente resolvem problemas, que atendem dores, né? Exatamente. Eles nascem desse lugar de quase uma inocência infantil em tô aqui, deixa eu te ajudar. E aí isso assim foi muito mágico, porque foi o que abriu o portal para eu ir para os Himalaias com um nível de fé numa orquestra maior muito inédita para mim. E aí foi muito forte, porque eu passei 5, 6 dias com um grande amigo que aconteceu de estar lá nas mesmas datas. Aconteceu. Eu ia fazer esse parênteses. Aconteceu de estar lá nas mesmas datas. A gente passou 5, 6 dias visitando a região norte da Índia, que faz fronteira com o Tibete, com a Caxemira, de moto, passando pelo ponto de estrada de maior altitude que você pode dirigir publicamente no mundo. A gente passou pela passagem a 4.000, 5.000 metros de altitude, vale, rio, neve, monastério tibetano, budista, cara, umas experiências mágicas. E aí ele foi embora. E aí quando ele foi embora eu falei assim, tá, agora que é sozinho, eu vou pro lugar que é o meu chamado original, que é um lago que chama Pangong Lake, e ele é 70% em território tibetano, China, atual, e 30% na Índia. E aí, esse é um lago que eu já tinha sido referenciado
pela minha ex e por uma grande amiga, como um lugar que era um grande portal de magia, de vida, morte, vazio, de renascimento mesmo, de acessar, né? E lá na região também é um lugar muito respeitado energeticamente. Peguei a moto sozinho e fui. Cheguei lá, cara, entrei numas águas de 1 grau de temperatura, sozinho, me despi, fiz meditação, entoei mantra, fiz a minha magia lá para transcender e fazer um autobatismo, uma auto-iniciação. Cara, isso eu tô assim. Já era seu fã, eu tô fã pra caralho agora. Você fazer isso sozinho no meio de um lago, nas montanhas do Himalaia, isso é espetacular. Espetacular, não tenho palavra pra descrever isso. Ai, cara, é mágico te contar. Uhum. É muito especial ter vivido isso e poder compartilhar, porque principalmente pelo que eu vou te contar nos próximos minutos. Imagina que isso vai levar pra algum lugar. Porque se levasse só pra isso já seria maravilhoso, né? Imagina, pô, eu lá no meio do nada, no teto do planeta, né? Que deu pra entender uma fração do que aquele lugar representa pro planeta, porque não sei se você sabe disso, mas você tá ligado às bandeirinhas coloridas tibetanas? Você sabe o significado delas? Não sei. Cara, quando eu descobri isso lá, abri um código muito especial. Porque que acontece? Eles colocam as bandeirinhas de vários tamanhos. Tem umas minúsculas e tem umas gigantes. E eles colocam nas passagens de ar e vento entre as construções e entre as montanhas. Então todos os picos e todos o teto da casa, tem as bandeirinhas. o retrovisor da moto, onde vai passar vento, tem as bandeirinhas. E nas bandeirinhas tem as orações e os mantras desenhados e escritos. Saquei. E originalmente eram os monges tibetanos à mão que faziam os sutras budistas como oração para o mundo, para elevar a vibração da humanidade e colocar aquilo nas passagens de ar para que do teto mais alto do mundo fosse carregado e levado e disseminado para o mundo inteiro. Maravilhoso. Então, é um lugar que a própria frequência do que está sendo cultivado lá há milênios, juntando com o estado físico completamente alterado de você estar a tanta altitude, com um ar completamente diferente, uma concentração de oxigênio completamente diferente, que te faz respirar por si só de uma forma diferente, que te coloca num estado de transe meditativo de uma forma muito mais natural e quase que inevitável. Imagina eu lá por 4 horas fazendo minha cerimônia de auto-iniciação, de despertar do mestre interior, porque essa eu encontrei com a liberdade de também não ficar buscando a autoridade externa que me fale qual é o caminho. Cara, a guiança vai nascer daqui, tá em mim, né? E aí fecho a cerimônia, visto as minhas roupas, um lugar muito isolado, assim, tipo a 6, 8 horas da cidade mais próxima, e falo assim, beleza, então agora tá na hora de eu ir em direção ao Tibete. Eu vou chegar o mais perto que eu conseguir. E eu me batizei aqui como um novo homem. E agora é um novo capítulo da minha vida. E é o momento que eu esperei a minha vida inteira. E aí eu subo na moto. No momento que eu subo na moto e ligo a moto, do nada, as minhas bandeirinhas cruzadas no retrovisor da moto, uma Himalayan, uma Royal Enfield maravilhosa, simplesmente solta. E as bandeirinhas, tipo, o cordão simplesmente soltou. Eu estranhei, falei, nossa, que estranho, né? E aquelas bandeirinhas nas motos são usadas
com proteção energética, né? Uhum. E aí vai da crença de cada um, tudo mais. Eu estranhei, reparei, né? Falei assim, nossa, que estranho. Aí subi pra estrada, e é uma estrada que assim, são 2 sentidos. Na beira do precipício. Sim, aquelas estradas malucas. Em que de um lado tem a pedra cortada de uma forma bruta, mal acabada, digamos. Um monte de terra e areia na pista, com o precipício que dá no lago lá embaixo, depois de umas boas rochas afiadas. E tem o duplo sentido em uma faixa só. Sim. Então, se vem 2 carros, meio que você tem que parar para um passar. Então é uma estrada muito perigosa, que eu tava de moto, não tinha ninguém, eram várias curvas, eu não via ninguém vindo, nem ninguém vindo atrás. Aí eu tô lá em direção ao Tibete, acabado de passar pelo Renascimento. No meio da curva, vem o carro passando, vindo na minha direção, slow motion, e caramba, pela velocidade que eu tô, pela velocidade que o carro tá, isso aqui, eu posso bater. Então, o que eu faço? Eu desvio para a esquerda, que é pro lago e pro precipício, ou eu desvio para a direita? Antes de pensar, meu instinto, e no hábito, eu já desviei para a direita. Cara, na Índia é mão inglesa. Eles vão pro outro lado. Ele desviou pro mesmo lado que eu, colisão frontal, dei de frente no carro, bati a cabeça, o tronco no capô, caí no chão, quase perdi a consciência, dei uma acordada, olhei pra minha perna sangrando e furada, sangrando, e falei assim, caraca, nisso eu tava no surrender. Então o mais louco do acidente foi ter percebido o quanto que eu integrei na prática o surrender como testemunha, como observador do que está acontecendo, e foi muito louco, porque no momento do acidente em que eu passei por uma fase de, caraca, se furou, não sei se chama femoral, a que passa na coxa, você morre em menos de 1 minuto, né? Sim. Quanto mais em cima de uma montanha no Tibete. Exato, longe de hospital, né? Tipo, sem cobertura de celular, tipo, você tá lá no meio isolado. Aí passou esse minuto, o sangramento deu uma melhorada, tá, então morreu ou não morri, será que... Foi uma laceraçãozinha só. Exato, será que eu quebrei o fêmur e se eu olhar pra trás o meu fêmur tá virado, exposto pra fora, né? Aí eu fui descartando os riscos, né? Tipo assim, beleza, não vou morrer, beleza, não é uma fratura exposta, beleza, o cara me botou no banco de trás do carro dele, ele tá me levando pra algum lugar, não sei pra onde ele tá me levando, a moto a gente deixou largada lá, e tô entregue. E a minha sensação, sangrando no carro, sentindo dor, era assim, caraca, isso aqui aconteceu. Isso aqui está acontecendo. E o que mudou... Você chegou a trocar alguma ideia com o cara ou você tava meio... Não, eu tava meio em choque, assim, meio tipo em outra dimensão, assim, sabe? Meio entre lá e cá, uma coisa meio atordoada. Isso aconteceu imediatamente depois da... Imediatamente depois da cerimônia de autobatismo. Chega a dar um arrepio, assim. E eu senti que a morte era uma opção, né? Eu ando de moto há 12 anos, né? O tanto de conhecido que eu tenho que, sei lá, ficou paralítico ou morreu numa colisão frontal. Cara, tem tudo que pode acontecer, né? E eu tava lá sentindo a dor e tipo assim, nossa, tá doendo. Nossa, que paisagem linda. Nossa, onde será que ele tá me levando? Nossa, vai ser o que tiver que ser, né? Nossa, e foi muito louco o quanto que eu senti o contraste entre o meu padrão antigo, que seria assim... Caraca, por que eu bati? Por que eu desviei pra direita? O que eu fiz isso? Nossa, por que isso tá acontecendo? Ai, nossa, será que eu quebrei o fêmur? Vou ficar sem caminhar? Nossa, não vou poder ir no Burning Man. Não, sabe, tipo, esses pensamentos assim de... Nossa, será que eu vou morrer? Completamente entregue. Cara, eu tava num lugar só de gratidão de estar respirando. Assim, cara, porque a morte era uma opção. Então, só o fato dessa opção não ter sido a que aconteceu... Já tá ótimo. Eu falei assim, uau! E aí, chega numa vila lá de 30 habitantes, aí chama o apoio médico da vila, vem um cara de boné e moletom, fala assim, nossa, sei lá, deita aí.
E aí o cara começa a cuidar de mim e, meu, que preferência de qual hospital, de qual médico, de qual procedimento, de se você tem infecção ou não, se aquilo lá tem estrutura ou não, se eu vou ter que pagar alguma coisa ou não. Cara, que tipo de preferência que você tem nessa situação? É só entrega. Meu, só sei que o cara, tipo, passou 3 horas me atendendo, deu 8 pontos na minha coxa, arranjou alguém que podia traduzir e virou pra mim e falou assim, meu querido, 2 centímetros pro lado você tava morto. Entendeu? Sim, femoral. Tipo, femoral, cara, porque foi profundo, entendeu? Falou assim, 2 centímetros pro lado você tava morto. E enquanto ele me costurava, cara, eu dando risada, entendeu? Tipo, o cara achou que eu tinha ficado louco, porque eu tava assim, botei um mantra tibetano no celular no ouvido e fiquei sentindo a dor e rindo, assim, tipo de, mano, que delícia que é sentir dor. Porque, sem anestesia, assim. Cara, a opção era estar morto sem sentir nada. Que especial ter um corpo que sente dor. Tipo, eu tava num lugar de uma gratidão, de um bliss, que, cara, imagina quem passa por um near-death experience, tipo, né, inteiro, né? De passar 20 minutos declarado morto, né? De ir pra outra dimensão e voltar. Eu nem imagino o que o cara vive, porque só de ter chegado perto da morte já foi muito louco em todo o contexto, né? Do que me levou pra essa viagem, de que eu tava pedindo renascimento, de que eu sempre sentia um chamado pelos Himalaias. E aí, cara, meu, resultado, meu último budget que eu tinha foi pra pagar a moto, basicamente. Fui de ambulância ao longo da noite, na pior estrada do mundo, tipo, chacoalhando, sentindo dor, sem saber se tinha quebrado o fêmur. Chega no hospital, raio-x aqui, raio-x ali, repete, 0 fratura em nenhum lugar. Basicamente, fiquei sendo cuidado por uma família de tibetanos por 15 dias, que me trouxeram café da manhã, almoço e janta na cama, sem saber se eu ia pagar, porque eu não tinha mais dinheiro. Eles falaram assim, cara, se você puder, um dia você paga a gente. Você é da família. Olha só. Tipo, e tudo isso... Isso era do cara que você tinha batido ou era uma... Não, isso era de um cara que eu tinha conhecido na semana anterior, que eu tinha ficado na pousada da família dele, e ele falou assim, chega junto. Não, vem cá. Né? E tudo isso passando por um processo de emancipação emocional, de família, de relacionamentos e tudo mais, em que eu conscientemente e intencionalmente passei todo esse processo sem contar pra ninguém. Sem estar num lugar de preciso de apoio, preciso de alguém pra desabafar, preciso de alguém pra me amar, preciso de alguém pra me demonstrar carinho. Não, fiquei num lugar de, cara, essa é a peregrinação. Se fosse... Era parte da jornada. Se fosse 2000 anos atrás, não tinha WhatsApp pra chamar ninguém. Então faz parte da minha jornada. Fiquei lendo, fiquei meditando, fiquei escrevendo. E aí, cara, com a incerteza, né, de se eu ia conseguir caminhar a tempo de chegar no Burning Man. E aí, meu irmão, é muito louco, porque de lá eu já tinha as passagens compradas para o Burning Man, né, ingresso, e essa parte já estava cuidada. E aí, cara, basicamente eu fui do vazio, do nada, né, de tipo imobilização, de não conseguir me mexer, de não... casinha no Tibete. Exato, de não conseguir tomar banho, de não conseguir, tipo... me mexer, de não conseguir visitar os lugares que eu queria visitar e tal, mas passei do nada para um nível de abundância em que eu fui recebido assim, tipo, com um tapete vermelho pro Burning Man, num mega camp, mega estruturado, com um monte de gente querendo me apoiar, me emprestando roupa, me ensinando as coisas e tal. E assim, eu saí da Índia mancando e eu pousei nos Estados Unidos caminhando normal. E aí eu chego no Black Rock Desert sem nenhuma sequela ou consequência do acidente. Tipo, com os pontos, as feridas sarando, cicatrizado. E aí tive minha cerimônia de renascimento como era pra ser. E... não sei não. Acho que era pra ser assim mesmo, toda ela. Era pra ser, com certeza. E imagina, cara, essa inundação... Pra mim foi um símbolo, né, mitológico, assim, do que isso representava. Não foi você que levou. Depois dessa história, você trouxe a energia do lago, fez chover na Nevada. Cara, foi muito louco, porque
eu sinto que... Enfim, é Nevada ou é na Califórnia? Eu nunca sei. Nevada. É Nevada, né? E é muito louco, porque eu vivi algo muito forte no Burning Man. Como eu te disse, eu fui abençoado, então eu estava num lugar de muita estrutura. Então não faltou comida, não faltou água, não faltou gente incrível ao meu redor para fazer do dilúvio uma grande festa, né? Mas parados, porque não dava para caminhar. Então, assim, eu tive um privilégio sem igual para não passar perrengue mesmo em meio a uma coisa que para muitas pessoas foi treta, foi um perrengue, assim. Mas o que aconteceu muito louco no fenômeno do Burning Man desse ano é que quando teve o perrengue, muita gente ou por necessidade foi embora, ou porque acabou a diversão foi embora. E aí sobrou a galera mais raiz. Sobrou a galera mais comprometida com os princípios originais e os ideais do Burning Man. Então, quando as coisas secaram, teve um segundo evento. E esse segundo evento teve uma potência energética de superação e de comprometimento das pessoas que estavam lá. Mesmo. Então foi muito louco, porque eu senti quase que um renascimento do espírito do Burning Man, sacou? Porque é como se tivesse realmente a água limpou o que não era realmente alinhado. Eu tô falando de quem escolheu, né? Escolheu ir embora. Tem gente que tinha que ir embora, né? Tipo, e precisava ir embora. Não tô excluindo isso. Mas como fenômeno do evento, pra mim foi um refresh mesmo, assim, tipo, literal. E foi a celebração de nova vida, de novo capítulo perfeita pra finalizar essa peregrinação, né? Nossa. Então, tô voltando pro Brasil... agora com, assim, uma sensação de que eu sou outra pessoa. Não tenho dúvida que você é outra pessoa. Cara, que história maravilhosa, cara. Nossa, mas... Compartilhada em público pela primeira vez. Bem-vindos ao Na Trilha do Coelho com o Mark Lee. Mas assim, eu acho que é uma coisa muito... é uma simbologia muito forte, né? Um motivo muito forte, assim, você estava num lugar muito sagrado, você pediu por esse renascimento e o universo te deu, de novo, na minha visão, o que você precisava ter passado. Talvez era esse o perrengue. Com certeza. Você precisava ter batido de frente com um carro e ter se entregado completamente a um grupo de tibetanos para te curar. Exato. Que é uma coisa que muita gente não consegue nem imaginar passar por isso. E você teve que confiar neles e no universo e na caridade deles e das pessoas da sua volta. O cara do carro podia dar do ré e vazado. Matei um maluco na estrada. Tô fora. Exatamente. E essa manifestação prática do surrender, da rendição, da entrega total ao que abriu um lugar de apreciação muito louco, porque quando você tira a preferência, né? Sei lá, tô lá, ferido, com dor, sozinho, do outro lado do planeta. Cara, óbvio que a minha criança ferida, meu condicionamento, minha programação, minha ferida, minha necessidade mental sei lá, vou ligar para algum amigo que pode me emprestar um dinheiro e vou pagar um hotel aqui, vou pagar um hospital particular, ou vou pedir para alguém vir para cá, ou para me trazer de volta para o Brasil, ou gerar mais conforto, ou garantir mais segurança aqui dessa forma, tal. Beleza, eu paguei a moto, mas vou pedir ajuda, sei lá. E eu perceber que tudo tá ao meu serviço para que eu possa estar a serviço de tudo. Sim. Mudou tudo. Essa virada de chave é uma coisa fantástica. Que meu pai e minha mãe, naquele momento, cuidando de mim, eram o pai e a mãe daquela família. Que é a minha também. Porque eles estavam me tratando como filho. Quando meus pais não podiam estar lá. Né? Então,
esse nível de identificação com o todo através de todos, cara, eu tô aqui no Brasil e eu tô mudando tudo. Tipo, eu não consigo mais reconhecer o padrão no qual eu operava. E aí, o maior desafio agora tá sendo que todo mundo que me conhecia por aqueles outros padrões, meio que não é fácil imaginar que, sei lá, passou 5, 6 meses e o cara se sente outra pessoa. Tipo, não é fácil compreender o que essas experiências geraram internamente, né? Porque nem eu processei e digeri ainda tudo que isso Sim, imagino. Né, transformou e significa pra mim, né? Então, agora o gap entre uma nova dimensão que eu tô vivendo e os gatilhos e dinâmicas antiga tá sendo divertido. E, enfim, toda essa transformação, toda essa mudança, essa entrada nessa peregrinação maravilhosa que você fez, o que esperar agora de Mark daqui para frente? Como você pretende aplicar isso tudo que você aprendeu no seu trabalho? Primeiro, por favor, se você me ama, não espere nada de mim. Não, zero. Então, assim... Cultive não ter expectativas de nada. Isso é um recado que eu dou pros meus ouvintes. Tamo junto. Não tô aqui pra te botar nenhum tipo de pressão. É só uma curiosidade mesmo de tipo... cara, a forma como eu tô me relacionando hoje... primeiro que, pra mim, a palavra trabalho foi completamente ressignificada. Então, hoje, para mim, trabalho não é um projeto, não é uma empresa. Trabalho, para mim, não é uma demanda de ação. Para mim, trabalho não é faturar. Para mim, trabalho não é salvar o mundo, muito menos isso. Mas, para mim, trabalho é o comprometimento com a minha evolução, de dentro para fora. Eu tô aqui para me trabalhar. E esse trabalho tem a ver com desconstrução, reconstrução e esses ciclos impermanentes em que eu tô a serviço de quem tá ao meu redor, né? Então, o meu trabalho é comigo. Então, com o que você tá trabalhando hoje, Mark? Em mim. Hoje eu tô trabalhando, sei lá, meu trauma com meu pai. Hoje eu tô trabalhando, sei lá, gatilhos de escassez. Hoje eu tô trabalhando... Isso é meu trabalho. Isso é meu trabalho. Esse é meu comprometimento 24/7. Agora, como eu sirvo a sociedade, qual é o meu serviço? Aí a gente pode falar de, sei lá, o que eu faço. Mas é diferente. Fantástico. Né? Cada coisa no seu lugar. E aí, como serviço... eu tô num momento de me assumir nos papéis que sempre me chamaram, né? Um de espelho e um de ponte. Então, como espelho, eu sirvo a indivíduos e grupos, famílias, coletivos, empresas. Eu sirvo como espelho com mentorias, com jornadas iniciáticas, com experiências sob medida para o que aquela pessoa naquele momento precisa, através do que a nossa conversa íntima, em confiança, gera de espelhamento, né? E como ponte, eu estou num papel de conectar, né? E fazer uma curadoria para gerar união e colaboração. Né? Eu sinto que uma das estruturas que sustenta a escassez no nosso modus operandi é a coisa de, você tá fazendo o seu, eu tô fazendo o meu, a gente pode se encontrar, sei lá, para ter uma conversa legal, mas eu sei que você vai continuar na sua, eu vou continuar na minha, sem explorar o tanto que a gente consegue colaborar se a gente juntar os nossos recursos, né? Se eu tenho o remo e você tem a canoa, por que você vai ficar procurando construir o teu próprio remo se eu já tenho um e vice-versa? Assim, vamos junto então? Né? Então, eu tô como facilitador e catalisador
de conexões significativas, né? Então, seja pegar alguém que tem a grana e alguém que tem o impacto, seja conectar uma pessoa com um mentor, seja conectar uma pessoa, um grupo, uma família com uma experiência, seja desenhar um retiro, desenhar um evento, né? Então, estou nesse lugar da guiança para indivíduos e grupos e design de experiências. Maravilhoso. Maravilhoso. Quisera um dia ser Mark Lee também pra fazer isso. Brincadeiras à parte, acho que essa sua jornada é uma coisa magnífica, as pessoas deveriam se espelhar nisso, talvez, né? Nem todo mundo vai ter uma condição de fazer uma peregrinação de vários dias por diferentes continentes, mas dedique-se a si mesmo. Eu acho que a principal lição e que eu tenho tentado praticar, e sempre é dolorosa e sempre é difícil, você sempre se prende a padrões antigos de conforto e de zona de conforto, mas eu noto que quanto mais você trabalha em si mesmo e você entrega a abundância na mão do universo, ele te estende a mão. Se você está preparado, você está trabalhando em você está avançando em você mesmo, e você confia no plano maior das coisas, é inacreditável as coisas que acontecem na sua vida, e você entra em fluxos e você conhece pessoas e os negócios vêm até você que você procurou a vida inteira. Exato, e o mais especial é viver isso com leveza. Isso, sem que seja uma coisa difícil, sofrida. Sofrido. E aí eu noto muito, até padrões familiares, né? Você pega as suas ancestralidades e vê como as pessoas passaram décadas sofrendo e décadas impondo isso aos filhos e passando isso adiante, e de repente você... Não sei se você tem essa sensação da sua família, mas eu tenho um pouco. De você é o cara que decidiu abrir a janela e olhar para fora, sabe? E de repente você descobre que quando você se dedica a você mesmo, mais do que a outras coisas, e você... E isso não é egoísmo, nem arrogância, é se trabalhar em si, ser uma pessoa melhor todos os dias. Não, é a atitude mais altruísta e impactante no teu ambiente que eu consigo imaginar, porque no momento que eu trabalho no que eu tô precisando, cara, automaticamente meu sistema familiar inteiro sente, porque minha atitude muda. Então, no momento que eu mudo a minha relação, a outra parte também é impactada. Exato. Por isso, e vai um tocando o ombro do outro, né? Nessa brincadeira de caverna de Platão. Exatamente. Então, por isso a necessidade do esvaziamento do que eu achava que eu sabia. Só que é isso, enquanto você tá apegado, achando que o que tá hoje vigente, operacional, é melhor do que o que pode vir, porque o que pode vir é perigo ao seu estável, enquanto tiver se segurando, porque não é nada que te segura, é você que está segurando, né? Enquanto você não soltar pro novo, cara, é um labirinto em que a tua mente é muito esperta de te manter, sabe? Cativo de si mesmo. E com essa frase, infelizmente, eu sinto assim que a gente precisava conversar sobre mais uns 37 temas. Eu tenho mais muitas coisas que eu gostaria de falar sobre. Mas a gente já está chegando no limite de horário aqui, já estamos há bastante tempo falando, e eu queria terminar então com esse convite eterno, ad eternum. Você será sempre bem-vindo, você se torna nesse momento cadeira cativa do nosso Coelho. Você pode vir aqui o dia que você quiser, literalmente apareça aí no que a gente grava. Será uma honra. Enfim, eu sinto que tem muitas outras coisas que eu gostaria de ter falado com você hoje que não falamos, e que é ótimo isso, porque agora podemos usar de desculpa para várias próximas. Mas te agradeço muito por ter vindo, pela sua sinceridade, a sua abertura em contar sobre essa experiência, que no final do dia é uma coisa extremamente pessoal, né? Extremamente íntima sua, mas compartilhada, e espero que inspire pessoas que estão ouvindo a seguir por um caminho parecido. Não precisa ir para o Himalaia, tomar um banho no lago e bater de frente com o carro, mas melhore no dia a dia.
E muito feliz de ter você aqui finalmente. O pessoal pode não saber, mas a gente está tentando gravar essa entrevista já tem um tempo. Com Agora certeza. Mark de volta no Brasil. E espero que a gente faça muitas coisas juntos ainda, meu caro, porque vejo algumas sinergias nos nossos caminhos aí que a gente pode aproveitar se a gente souber. Com certeza, meu Aproveitar na irmão. hora certa. Se a ressonância está na relação, né? Se bate a intenção, a colaboração é inevitável. Inevitável. Eu tenho vivido isso cada dia mais e mais. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma Trilha do Coelho e fiquem bem. Maravilhoso. Obrigado, até a próxima.